Segurem-se, galera, porque vamos embarcar em uma jornada maluca para o futuro da energia. Já pensou poder carregar seu carro elétrico na mesma hora que você leva para encher o tanque de gasolina? Parece bom demais para ser verdade, né? Então se preparem, porque os gênios da CATL, a maior fabricante de baterias do mundo, acabaram de transformar esse sonho em realidade. Enquanto gigantes da indústria como Tesla, Toyota e QuantumScape estavam gastando bilhões em baterias de estado sólido, a CATL seguia um caminho completamente diferente e deixa eu te contar, essa descoberta deles não é só uma melhoria qualquer, é uma reinvenção fundamental do armazenamento de energia que vai transformar tudo, desde o seu smartphone até a própria rede elétrica que mantém o nosso mundo funcionando. Fica tranquilo, porque o que você vai descobrir pode ser a descoberta de energia mais importante da década. Na corrida pela supremacia das baterias, os melhores inovadores do mundo estão em uma competição acirrada. A indústria de baterias é como um jogo de xadrez de alto risco, onde cada movimento pode determinar o futuro. Empresas estabelecidas no armazenamento de energia, como a Tesla e a Toyota, têm feito investimentos estratégicos com o objetivo de dominar o mercado com tecnologia de bateria de estado sólido. O mercado global de baterias para veículos elétricos deve alcançar 135 bilhões de dólares até 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 25%. Nesse cenário de alta competição, as empresas estão disputando a liderança. Os esforços da Tesla com baterias de estado sólido buscam uma densidade energética de 400 Wh por quilograma, enquanto a Toyota mira em 500 Wh. Enquanto isso, a CATL, com uma participação de mercado de 36,7%, tem trabalhado discretamente em algo. Baterias de estado sólido, muito mais revolucionárias, prometiam densidades de energia mais altas e maior segurança, mas traziam seus próprios desafios que a CATL agora contornou completamente. A busca por melhores baterias sempre se concentrou em melhorar o ânodo, o cátodo e o eletrólito, os três componentes essenciais de qualquer bateria. Esses componentes formam um circuito que armazena e libera energia, alimentando tudo, desde smartphones até carros elétricos. A ideia convencional era que as baterias de estado sólido, com seu design sólido, os eletrólitos eram o futuro, prometendo resolver os problemas de superaquecimento e incêndios associados aos eletrólitos líquidos, mas por trás das cortinas, a CATL estava planejando um caminho diferente, que poderia tornar as baterias de estado sólido obsoletas. Para entender a inovação da CATL, precisamos mergulhar nos fundamentos da tecnologia de baterias. Pense em uma bateria como uma cidade pequena com 3 distritos essenciais: o ânodo, o cátodo e o eletrólito. O ânodo é onde os elétrons saem durante a descarga, e o cátodo é onde eles fluem e o eletrólito facilita o movimento dos íons de lítio entre os dois. Esses componentes formam um circuito que armazena e libera energia, alimentando tudo, desde smartphones até carros elétricos. Aqui é onde a coisa fica interessante. Nas baterias de lítio tradicionais, o eletrólito é um líquido. Esse líquido permite que os íons de lítio se movam livremente entre o ânodo e o cátodo, mas também apresenta riscos, como fuga térmica e incêndios. As baterias de estado sólido têm o objetivo de resolver isso ao substituir o eletrólito líquido com sólido. Esse design prometia densidades de energia mais altas e maior segurança, mas trouxe seus próprios desafios. O principal atrativo das baterias de estado sólido era a capacidade de usar ânodos de lítio metálico, que são leves, permitem tensões mais altas e podem armazenar mais íons de lítio, resultando em densidades de energia extremamente altas. No entanto, pesquisas recentes levantaram dúvidas sobre a eficácia dos eletrólitos sólidos em prevenir dendritos, que são estruturas minúsculas em forma de ramificação que podem causar curtos-circuitos e incêndios. Os dendritos crescem mais rápido em ânodos de metal de lítio devido à reatividade mais alta do lítio, o que representa um desafio significativo. Essa é a parte revolucionária. A bateria condensada da CATL não apenas substitui o eletrólito líquido, mas reimagina toda a estrutura. A chave para essa inovação está em 2 componentes inovadores: o ânodo em formato de colmeia 3D e a interface de eletrólito biomimética. Vamos começar com o ânodo em colmeia 3D. Pense nele como uma colmeia, onde cada célula hexagonal serve de lar para os íons de lítio. Essa estrutura aumenta a superfície da área do ânodo, permitindo que os íons de lítio se movam para dentro e para fora mais rapidamente, mas aqui vem a parte interessante. A estrutura em favo de mel também oferece espaço para o ânodo se expandir durante o carregamento, reduzindo estresse e envelhecimento a nível atômico. Os íons de lítio dançam por canais que têm apenas 20 nanômetros de largura, 1 por 4.000, a largura de um fio de cabelo humano. Agora, aqui é onde as coisas ficam incríveis. Os ânodos de bateria tradicionais estavam presos a cerca de 200 mAh de capacidade específica.
Imagine tentar encher um copo pequeno com água quando você precisa de um balde. Mas o favo de mel 3D da CATL muda tudo isso. A estrutura reescreve completamente as regras. Aqueles canais de 20 nm que falamos, super bem engenheirados, criam uma superestrada de íons de lítio que leva a capacidade a 400 mAh. Isso não é só uma pequena melhoria, é dobrar o que a gente achava que era possível. Em termos práticos, é um veículo elétrico que pode rodar 2 vezes mais com uma única carga. E aqui vem a parte interessante. Isso é só o começo do que essa arquitetura pode alcançar. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto na interface eletrolítica biomimética. Uma camada fina de interface se forma entre o ânodo de lítio e o eletrólito durante a primeira carga, atuando como uma barreira protetora contra dendritos, que são estruturas pequenas e ramificadas que podem causar curtos-circuitos e incêndios. No entanto, essas camadas não são fortes o suficiente para ânodos de metal de lítio. A interface biomimética da CATL, inspirada na natureza, é projetada para ser mais forte e condutiva. Usando interfaces artificiais que se montam sozinhas, a CATL cria estruturas semelhantes às encontradas em células animais, formando uma barreira uniforme e mecanicamente forte para suportar até os dendritos mais fortes, típicos das baterias. Não dá mais para usar aquelas camadas protetoras antigas que só conseguiam lidar com 10 elevado a 8 por cm, que é muito lento para as baterias potentes que precisamos hoje em dia. Mas a CATL descobriu como aumentar isso para 10 elevado a menos 3 Siemens, uma diferença enorme de 100 mil vezes melhor. Isso permite usar ânodos de metal de lítio superpotentes sem precisar daqueles eletrólitos sólidos complicados, resolvendo o grande problema das baterias de estado sólido. Deveríamos consertar o resto do eletrólito, que é só um gel comum, como nas baterias normais, mas ajuda a criar aquela camada protetora especial inspirada na natureza no ânodo. Mas espera, tem mais. As inovações da CATL não param no ânodo e no eletrólito. O cátodo, a peça final do quebra-cabeça da bateria, também desempenha um papel crucial. Embora a CATL não tenha revelado todos os detalhes sobre a tecnologia do cátodo, é seguro supor que eles estão usando cátodos de ultra-alta densidade de energia, semelhantes aos encontrados nos veículos elétricos de longa distância. Esses cátodos são essenciais para alcançar as altas densidades de energia que a CATL promete. Aqui vai outra jogada. Os cátodos tradicionais têm densidades de energia em torno de 250 watts por hora por quilo, limitando a densidade total da bateria. Mas os cátodos de ultra alta densidade da CATL elevam isso para 350 watts por hora por quilo, um aumento de 40%. Isso significa que a bateria pode armazenar significativamente mais energia, resultando em maiores autonomias e tempos de recarga mais rápidos para os veículos elétricos. As implicações da CATL são inovações impactantes. Imagina um mundo onde carros elétricos podem rodar 620 km com uma única carga e recarregar em minutos. Isso não é só um sonho, é uma realidade que a bateria condensada da CATL promete trazer. A alta densidade de energia, a segurança aprimorada e a eficiência de custo a longo prazo dessas baterias podem transformar indústrias além dos veículos elétricos, incluindo armazenamento de energia renovável e aviação elétrica. Antes da inovação da CATL, o futuro dos carros elétricos era limitado pela ansiedade de autonomia e pelos longos tempos de recarga. Mas com a bateria condensada, essas preocupações sobre bateria podem ser coisa do passado. Carros elétricos equipados com essa tecnologia poderiam oferecer desempenho e comodidade comparáveis aos carros movidos a gasolina, tornando a transição para o transporte elétrico mais atraente do que nunca. Por exemplo, pense no trabalhador que dirige 50 km para o trabalho todo dia. Com um carro elétrico tradicional, esse motorista pode ficar preocupado com a autonomia, se perguntando se tem carga suficiente para voltar para casa. Mas com um carro equipado com a bateria compacta da CATL, permite que esse carro de passeio faça ida e volta para o trabalho várias vezes com uma única carga, sobrando bastante autonomia. Além dos veículos elétricos, as inovações da CATL têm o potencial de revolucionar o armazenamento de energia renovável. Imagina um mundo onde a energia solar e eólica possa ser armazenada de forma eficiente e confiável, garantindo um fornecimento estável de energia mesmo quando o sol não está brilhando ou o vento não está soprando. Isso poderia acelerar a transição para uma rede de energia mais verde e sustentável. Por exemplo, pense em uma comunidade remota que depende de geradores a diesel para eletricidade. Com a tecnologia de baterias condensadas da CATL, essa comunidade poderia mudar para fontes de energia renovável, como solar ou eólica, armazenando o excesso de energia gerada durante o dia para usar à noite. Isso não só reduziria a pegada de carbono da comunidade, mas também diminuiria os custos de energia a longo prazo. Mas as possíveis aplicações da inovação da CATL não param em veículos elétricos e armazenamento de energia renovável.
A alta densidade de energia e a segurança aprimorada das baterias condensadas fazem dela um candidato ideal para a aviação elétrica. Imagina um futuro onde aviões elétricos conseguem voar distâncias maiores com uma única carga, reduzindo a dependência da indústria da aviação de combustíveis fósseis e diminuindo suas emissões de carbono. Embora a inovação da CATL seja revolucionária, o caminho para a comercialização está cheio de desafios. A produção em massa envolve superar obstáculos significativos de engenharia e custos, que a CATL pretende enfrentar com sua equipe crescente de pesquisa e desenvolvimento, otimizando velocidade de carregamento, durabilidade do ciclo e estabilidade de desempenho. Em condições do mundo real, ainda há áreas que precisam de melhorias. Além disso, as baterias de estado sólido continuam caras em comparação com as de íon de lítio, o que traz desafios de lucratividade nas fases iniciais de produção. Mas esses desafios não são impossíveis de superar. Eles trazem oportunidades para inovação e resolução de problemas. A jornada da CATL para comercializar a bateria condensada é uma prova da engenhosidade humana e da busca incansável por um futuro melhor, começando a produção em pequenas séries até 2027. Colaborando com parceiros nacionais e internacionais, a CATL está abrindo caminho para que as tecnologias de baterias da próxima geração se tornem viáveis comercialmente. Por exemplo, pense no desafio de otimizar as velocidades de carregamento. A equipe de pesquisa e desenvolvimento da CATL está trabalhando incansavelmente para melhorar as capacidades de carregamento das baterias condensadas, garantindo que elas possam ser recarregadas em minutos, em vez de horas. Isso envolve ajustar a química e a estrutura da bateria, além de desenvolver algoritmos de carregamento avançados que possam fazer isso de forma segura. Entregar eficientemente altas correntes para a bateria. E aqui é onde as coisas ficam empolgantes. As baterias de íon de lítio tradicionais têm taxas de carregamento de cerca de 1 C, o que limita a velocidade com que podem ser recarregadas. Mas os algoritmos de carregamento avançados da CATL e a química otimizada da bateria permitem taxas de carregamento de até 5 C. Isso significa que a bateria pode ser recarregada em uma fração do tempo, tornando os veículos elétricos tão convenientes quanto os carros a gasolina. Outro desafio é a longevidade do ciclo, ou seja, o número de vezes que uma bateria pode ser carregada e descarregada antes que seu desempenho comece a cair. A interface de eletrólito biomimético da CATL ajuda bastante a enfrentar esse desafio, mas ainda tem espaço para melhorias. Os pesquisadores da empresa estão explorando novos materiais e designs que podem aumentar ainda mais a durabilidade da bateria, garantindo que ela suporte milhares de ciclos de carga e descarga sem degradação significativa. E aqui vai mais uma novidade. As baterias de íon de lítio tradicionais têm uma vida útil de ciclo, cerca de 1000 ciclos, limitando o desempenho a longo prazo, mas os novos materiais e designs da CATL permitem uma vida útil de até 5000 ciclos, um aumento de 500%. Isso significa que veículos elétricos equipados com a tecnologia da CATL podem durar mais e precisar de menos trocas de bateria, reduzindo o custo total de propriedade. A estabilidade de desempenho em condições reais é outro desafio crítico. As baterias e veículos elétricos estão sujeitos a uma ampla gama de temperaturas e níveis de umidade, e outros fatores ambientais que podem afetar o desempenho do carro. A equipe de pesquisa e desenvolvimento está fazendo testes extensivos para garantir que a bateria condensada funcione de forma confiável em todas as condições, desde o calor escaldante do deserto até o frio glacial do Ártico. É aqui que as coisas ficam impressionantes. As baterias tradicionais de íon de lítio têm uma faixa de temperatura limitada, o que afeta seu desempenho em condições extremas, mas os materiais e designs avançados da CATL permitem que a bateria funcione de forma confiável em temperaturas que variam de 40 graus Celsius a 60 graus Celsius. Isso significa que veículos elétricos equipados com a tecnologia da CATL podem funcionar bem em uma ampla variedade de ambientes, desde o calor escaldante do deserto até o frio glacial do Ártico. Mas talvez o maior desafio seja o custo. Baterias de estado sólido e, por extensão, a bateria condensada da CATL, atualmente são mais caras de produzir do que as baterias de íon de lítio tradicionais. Isso representa uma barreira significativa para sua adoção em massa pelos consumidores. Os fabricantes estão atentos aos custos. A CATL está enfrentando esse desafio investindo em tecnologias avançadas de fabricação e economias de escala, com o objetivo de diminuir o custo de produção das baterias condensadas e torná-las competitivas com as tecnologias existentes. Aqui está a última parte do quebra-cabeça. As baterias de íon de lítio tradicionais custam cerca de $100 por kWh, enquanto as baterias de estado sólido são significativamente mais caras. Mas as tecnologias avançadas de fabricação da CATL e as economias de escala ajudam a reduzir o custo de produção a bateria condensada a $80 por kWh,
Uma redução de 20% torna a bateria condensada mais competitiva em relação às tecnologias existentes, acelerando a adoção de veículos elétricos e reduzindo o custo total de propriedade. Apesar desses desafios, o potencial da CATL de revolucionar a indústria de EVs destaca sua crescente importância como líder global em tecnologia sustentável. À medida que a empresa avança em direção à sua meta de produção para 2027, pode redefinir soluções de armazenamento de energia e contribuir de forma significativa para o setor a transição para o transporte eletrificado e um futuro mais verde. A história da CATL é uma de ambição, inovação e a busca incansável por um amanhã melhor. Estamos à beira de uma nova era na tecnologia de baterias, e as inovações da CATL nos mostram um futuro onde energia limpa, eficiente e sustentável não é apenas um sonho, mas uma realidade ao nosso alcance. Então, enquanto olhamos para o horizonte, vamos admirar a engenhosidade e a determinação de empresas como a CATL, que estão ampliando os limites do que é possível e abrindo caminho para um futuro mais brilhante e sustentável. A jornada para a comercialização da bateria condensada é um testemunho da engenhosidade humana e da busca incansável por um amanhã melhor. E enquanto estamos à beira dessa nova era na tecnologia de baterias, lembremos que não somos apenas testemunhas da história, mas participantes ativos na construção do futuro do armazenamento e uso de energia. O futuro brilha eletricamente, com a CATL liderando a carga rumo ao amanhã ousado e sustentável. E você? O que acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.